Paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 20, 21, 22, 23 e 24 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Capítulo 20. Zofá descreve o sofrimento dos ímpios. Então Zofá, o Namatita, respondeu: os meus pensamentos me fazem responder e por isso me apresso. Estou ouvindo a tua repreensão que me insulta, mas o meu entendimento me compele a responder. Não sabes que, desde a antiguidade, desde que Adão foi posto sobre a terra, o triunfo dos maus é breve e a alegria dos ímpios é apenas momentânea? Mesmo que a sua exaltação suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, ainda assim ele perecerá para sempre, como seu próprio esterco, e os que o viam perguntarão: onde ele está? Passará como um sonho e já não será achado. Ele se dissipará como uma visão da noite. Os olhos que o viam já não verão, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos procurarão o favor dos pobres, e as suas mãos lhe restituirão os lucros ilícitos. Os seus ossos estão cheios do vigor da juventude, mas esse vigor repousará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua, mesmo que não queira largar, mas pelo contrário o retenha na boca, a sua comida se transforma no ventre, dentro dele se transforma em veneno de cobra. Ele engoliu riquezas, mas as vomitará. Deus as fará sair do ventre. Sugará veneno de cobra, e a língua de uma víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e de manteiga. Restituirá aquilo que adquiriu com trabalho e não desfrutará dele. Não se alegrará com os bens que acumulou. Pois oprimiu e desamparou os pobres, roubou a casa que não edificou. Não refreou a sua cobiça, por isso não salvará nada daquilo em que tem prazer. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Apesar de sua grande fartura, ficará angustiado, toda a força do sofrimento virá sobre ele. Mesmo quando ele estiver enchendo o ventre, Deus enviará sobre ele a sua fúria, e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que ele fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ele arranca do seu corpo a flecha que sai resplandecente de fel. Terrores vêm sobre ele. Todas as trevas estão reservadas para os seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua maldade e a terra se levantará contra ele. Os rendimentos de sua casa se irão no dia da ira de Deus. Todos se derramarão. Essa é a porção que Deus dá ao ímpio, a herança que Deus lhe reserva. Façamos agora a leitura do capítulo 21. Jó reflete sobre a prosperidade dos ímpios. Então Jó respondeu: ouvi atentamente as minhas palavras, e isso já me servirá de consolo da vossa parte. Suportai-me e falarei. Depois de eu falar, então podereis zombar. Por acaso estou reclamando do homem? Mas, ainda que fosse, não teria eu motivo para ficar impaciente? Olhai para mim e ficai perplexos. Põe a mão na boca. Perturbe-me quando me lembro disso, e o meu corpo se estremece horrorizado. Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos.
As suas famílias estão em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. E a ameaça de Deus não está sobre eles. Seus touros geram sem falhar. Suas vacas dão cria e não abortam. Eles deixam sair os seus pequeninos, como um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os dias, e tranquilos descem ao Sheol. E dizem a Deus: afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Quem nos aproveitará se lhe fizermos orações? Mas a prosperidade que possuem nem depende deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios, que lhe sobrevenha a sua destruição, que Deus, na sua ira, lhes envie dores. Quantas vezes sucede que eles sejam como a palha no vento, como grânulos levados pelo furacão. Vós dizeis que Deus reserva para os filhos a punição do pai, mas é a este mesmo Deus é a este mesmo que Deus deve punir, para que o conheça. Veja os seus olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois, que lhe importa a sua família depois do morto? Quando forem encurtados os seus meses? Por acaso alguém trará conhecimento a Deus, ele que julga os de posição elevada? Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com o corpo saudável e com os ossos fortes. Outro, pelo contrário, morre amargurado, sem ter experimentado o bem. Ambos jazem no pó, e os vermes os cobrem. Conheço os vossos pensamentos, e as más intenções me fazem injustiça. Pois dizeis: onde está a casa do príncipe? Onde está a tenda em que morava o ímpio? Por acaso não perguntaste aos viajantes? Não aceiteis o que disseram? Que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia do furor? Quem acusará face a face o seu procedimento? Quem lhe retribuirá o que fez? Ele é levado para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e todos os homens o seguirão. Os que o procederam são inumeráveis. Como quereis oferecer-me consolo inútil, quando vossas respostas não passam de mentira? Façamos agora a leitura do capítulo 22 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Elifaz acusa Jó de diversos pecados. Então Elifaz, o temanita, respondeu: pode o homem ser útil a Deus? Na verdade, o sábio é útil apenas para si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem prazer em que sejas justos? Ou tem vantagem em que andes em teus caminhos de modo inculpável? É por causa da tua reverência que ele te repreende, ou que entra em juízo contigo? Por acaso a tua maldade não é grande e as tuas transgressões sem limites? Pois sem motivo exigiste penhor de teus irmãos e despojaste as roupas dos que não tinham quase nada. Não deste água para beber ao cansado e retiveste o pão do faminto. Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem privilegiado habitava nela. Despediste as viúvas sem nada, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de armadilhas, e um pavor repentino te perturba. Ou de trevas, de modo que não podes ver, e a inundação das águas te cobre. Não está Deus lá no alto, no céu? Olha para as mais altas estrelas, como são elevadas.
Tu dizes, que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Nuvens espessas o encobrem, de modo que ele não consegue ver quando percorre a abóbada do céu. Quereis seguir no caminho antigo, trilhado pelos homens maus? Eles foram levados antes do seu tempo, e seus alicerces foram arrastados como por um rio. Diziam a Deus, afasta-te de nós e ainda, que nos pode fazer o Todo-Poderoso? Contudo, ele encheu de bens a casa deles, mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram, os inocentes zombam deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários são exterminados e o fogo consumiu o que deixaram. Apega-te a Deus e viva em paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a maldade para longe da tua tenda e puseres o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata será preciosa. Então te deleitarás ao Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Amém, aleluia, glória a Deus. Aquilo que projetares será cumprido e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Façamos agora a leitura do capítulo 23 do livro de Jó. Jó deseja apresentar-se perante Deus. E então Jó respondeu, até hoje a minha queixa é cheia de amargura. O peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse me encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal. Exporia minha causa diante dele e encheria a boca de argumentos. Aprenderia com as palavras de sua resposta e entenderia o que me dissesse. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do seu poder? Não, ele me daria ouvidos. Ali o correto pleitearia com ele, e eu seria absorvido para sempre por meu juiz. Amém, aleluias, glórias a Deus. Vou adiante, ele não está ali. Volto-me para trás, não o encontro. Procuro à esquerda, onde ele age, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o enxergo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como o ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Mas ele já resolveu. Quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser. Pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso perturbo-me diante dele. Quando penso nisso, sinto medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração, o Todo-Poderoso me perturbou. Pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 24 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Jó afirma que os ímpios recebem juízo. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Porque os que o conhecem não veem os seus dias. Há os que derrubam as cercas, roubam os rebanhos para deles cuidar. Levam o jumento que pertence ao órfão, tomam como garantia o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados. Forçam todos os oprimidos da terra a se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, saem para o trabalho,
procurando na terra deserta a presa que sirva de sustento para seus filhos. No campo ajuntam palha e colhem na vinha do ímpio. Não possuindo roupa, passam despidos, falta-lhes coberta contra o frio. Molham-se pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, agarram-se nas rochas. Há os que arrancam do peito a criança sem pai e tomam o penhor do pobre. Fazem com que eles andem despidos, sem roupa, carregando feixes, apesar de famintos. Espreme azeitonas dentro dos muros daqueles homens, pisam os seus lagares e mesmo assim têm sede. Os que estão à beira da morte dentro das cidades gemem, e a alma dos feridos clama, mas Deus não considera o seu clamor. Aos que se revoltam contra a luz, cujos caminhos não conhecem e não permanecem nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite torna-se ladrão. Também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e disfarça o rosto. Nas trevas arrombam as casas, de dia ficam fechados sem ver a luz. Pois para eles a escuridão profunda é a sua manhã. São amigos das densas trevas. São levados sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não vão pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz o Sheol aos que pecaram. Sua mãe se aquecerá dele. Os vermes o comerão avidamente. Não será mais lembrado. A maldade se quebrará como árvore. Ele despoja a estéril que não dá à luz e não faz bem à viúva. Todavia, Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força. Levantam-se quando já não tinham esperança na vida. Se ele lhes dar descanso, confiam nisso, e os seus olhos observam os seus atos. Eles se exaltam, mas logo desaparecem, são abatidos, colhidos como os demais, cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me poderá desmentir e desfazer as minhas palavras? Amém, aleluia, glória a Deus. Senhor, tem misericórdia dessa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, Senhor. Põe fim a essa guerra, Senhor. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém, aleluia, glórias a Deus.